Boa noite, terceiro ano, tudo bem? Hoje vamos retomar a parte de ciclo hidrológico e bacias hidrográficas, né? Da apostila nova, essa apostila 5. É a primeira aula da frente 1. Vamos embora. Primeira coisa, bacia hidrográfica é todo local de captação de água de um rio principal. Então, a gente tem um rio principal, que é aquele que é o maior rio da bacia, e toda a área que capta essa água para ele, envolvendo afluentes, subafluentes, está dentro da bacia hidrográfica. Então, por exemplo, você mora perto de um rio, certeza. Você mora perto de um rio. Esse rio, ele vai desaguar num outro rio. E esse outro rio vai desaguar num rio maior. Aqui em São Paulo, provavelmente é o Tietê. E esse rio maior sendo o Tietê, a gente vai estar na grande bacia do Tietê, né? Só que o seu rio, ele também tem um nome. Então, digamos, Rio Cotia. O rio Cotia, que passa ali perto da Raposo Tavares, ele está na bacia do rio Cotia. Tá? Por quê? Porque toda chuva que cai na região dele, perto dos morros onde ele está localizado, vão abastecer de alguma forma esse rio. Tá? Então, o que é a bacia hidrográfica? A bacia hidrográfica é justamente o quê? A área de captação de água, de coleta de água de um rio principal. E essa coleta de água aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, ela é dada principalmente pela chuva e por outros rios. Tá? Qual a importância ecológica disso? Essa bacia Então, voltando. A sua importância ecológica. Essa bacia hidrográfica ela é berço de diversos animais, espécies, tudo, que vão depender do rio e das relações ambientais que existem nela. E aí, outro fator é justamente a questão do ciclo hidrológico, né, que depois a gente vai ver, e a distribuição de água. Então, quando eu falo de rios, os rios eles possuem regime. O que é o regime? Existe o regime perene, tá? Esse regime perene, ele é caracterizado diretamente pelo rio não secar. É o São Francisco, guarda isso. O São Francisco ele é um rio perene, porque mesmo ele atravessando todo o sertão nordestino, ele não seca. E por que ele não seca? Porque a nascente dele acontece no sul de Minas Gerais, e é uma região que chove muito. Então, pelo fato da nascente ser abastecida, o rio ele não vai secar, já que o tempo inteiro ela vai estar disponibilizando água. Outro tipo de rio é o rio intermitente. O rio intermitente ele seca durante o período de falta de chuva. Então é muito comum você ver a ponte e não ter o rio embaixo, tá? No sertão nordestino isso acontece também. Na bacia do Parnaíba, por exemplo, vários rios ali eles têm sua nascente em área de sertão. E aí, quando a gente tem um longo período de estiagem, então um longo período de seca, esses rios eles deixam de existir. Quando começa a chover, a nascente desses rios volta a ser abastecida, e sendo abastecida eles passam diretamente a ter o rio ali, a ter a água ali. E o último é o rio efêmero. É onde a gente tem a formação desse rio, ela acontece quando as chuvas são muito fortes. Então o que acontece? A gente vai ter ali uma chuva fora do normal naquela região, e aí vai criar novos canais de água, tá? Em áreas de degelo, esses rios eles existem também. Se você pega, por exemplo, a Noruega no verão, existem rios que só existem no degelo das geleiras. Isso é também caracterizado como esses rios efêmeros. Então, o que é o regime do rio? O regime do rio é o fluxo, né, de água desse rio. Tá? Tendo esse fluxo de água, ou constantemente ele é chamado de perene. Se ele seca durante períodos cheios de chuva, de falta de chuva, a gente chama ele de intermitente.
Se ele só surge através do degelo de geleiras ou de fortes chuvas, a gente tem os chamados rios efêmeros, tá? Partes do rio que é legal guardar. Nascente, onde o rio começa, o curso é o caminho que ele faz, e aí o sentido do rio vai te dar a margem direita e margem esquerda do rio, e a foz é onde ele termina. Tá? A foz pode ser de duas formas. Ou ela é em delta, quando ela tem vários canais chegando ao oceano, por exemplo, a foz do Rio Nilo e a foz do Rio Amazonas, ou ela é em estuário, quando um canal só chega ao oceano, por exemplo, a foz do Rio São Francisco. Tá? O rio ele sempre vai de montante a jusante. Montante é a região mais alta do curso do rio. Jusante são as áreas mais baixas do curso do rio. Tá? E aí, qual que é a importância dessa hidrografia, de saber isso? Se vocês lembrarem das aulas de história, toda a grande civilização mundial está próxima ao rio. A gente está vendo agora as Olimpíadas em Paris. Né? A cidade de Paris está boa parte dela numa ilha, e o rio Sena, e essa ilha está no rio Sena. Então, toda a grande civilização que a gente conhece historicamente, ela está localizada próximo de um grande rio. Tá? Segundo, sustento, né, a questão do fornecimento de água, geração de energia, a irrigação, o abastecimento da agricultura e da pecuária, e a conservação de ambientes fluviais. Tá? A importância dessa hidrografia, se estudar a hidrografia, é justamente essa. O nosso ciclo hidrológico, ele é pautado pelo quê? Eu tenho uma fonte de energia. Qual é a fonte de energia? É o Sol. Tá? Então, todo o ciclo hidrológico, ele está pautado pela fonte de energia que é o Sol. A partir do Sol, eu vou ter o aquecimento das águas do oceano, dos lagos, dos rios, tudo mais. Isso vai provocar a evaporação. A vegetação ela também vai transpirar através da sua relação com o raio solar. E aí a gente tem ou transpiração ou evapotranspiração, como está escrito aqui. Na geografia, o termo mais utilizado é evapotranspiração. Na biologia, é transpiração. Os dois estão certos. Adriana, mas se eu colocar transpiração numa prova de geografia, tá certo. O significado é o mesmo, tá? Quando esse ar quente e úmido ele sobe, ele encontra uma camada mais fria, ele vai condensar e formar nuvens. Essa nuvem ela vai saturar, ela vai ficar sobrecarregada. E a hora que ela começa a ficar sobrecarregada, ela vai começar a precipitar. O que é precipitar? Ela pode se precipitar através do formato de gelo, através do formato de água, tá? Então a gente vai ter ou de flocos de neve, então a gente vai ter ou granizo, ou a chuva, ou a neve precipitando vindo em direção à superfície terrestre. Na superfície terrestre pode acontecer duas coisas: ou escoamento superficial, quando essa água ela escoa, ela desce em direção ao rio, ou a infiltração, tá? Tendo escoamento superficial ou infiltração, a gente passa a ter justamente o quê? O abastecimento dos rios e dos lençóis freáticos. Então, a água que infiltra, ela vai abastecer diretamente o lençol freático, tá? Ou até mesmo um aquífero. O aquífero eu falo depois. Então, o que a gente tem? O ciclo da água ele é fundamental para o abastecimento de água de regiões no interior, porque é através dele que vai se levar a chuva. Várias dessas chuvas que a gente recebe, ela vem de regiões litorâneas ou vem da direção da floresta amazônica, para abastecer grandes centros como São Paulo. Tá? A água que infiltra, ela além de deixar o solo mais rico, ela também vai abastecer o lençol freático e até as áreas de aquífero.
significa esse aquífero? O aquífero são grandes reservatórios de água muito profundos que a gente tem, tá? E que tem áreas de afloramento. Essa área de afloramento é quando a área do aquífero está próximo à superfície, que vai formar minas da água, que vai formar áreas de nascente. Então, os aquíferos, como eles captaram água durante milhões de anos, a gente tem água muito limpa, muito potável. No Brasil, 2 aquíferos são importantes. Quais são eles? O aquífero Guarani e o aquífero Alter Chão. O mais utilizado hoje é o aquífero Guarani. Por quê? Porque ele está localizado justamente numa área de grande urbanização. Repara, ó, ele pega Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, além de parte do Paraguai, parte da Argentina e parte do Uruguai. Então, ele está localizado numa das áreas mais urbanas do Brasil, é na área mais urbanizada do Brasil e também na área de grande produção agropecuária. Qual é o problema disso? As áreas do aquífero que são muito próximas à superfície, elas já estão contaminadas, ou por lixo urbano, ou pela questão do agrotóxico nas áreas rurais, tá? O aquífero Guarani, para vocês terem uma noção, o aquífero Guarani ele conseguiria abastecer toda a população mundial pelos próximos 200 anos, tá? Quando a gente tem contato com a água do aquífero Guarani, quando a gente compra água mineral, as águas minerais, as fontes minerais, elas vêm diretamente dessa região de aquífero. Então, o que é o aquífero? Grandes reservatórios de água limpa, né? Não significa potável, mas de água limpa, que pode ser utilizado principalmente para abastecimento. Então, aplicações da hidrografia. Primeiro, a utilização do desenvolvimento sustentável. A água ela é muito importante. Todo mundo tem que ter acesso à água. É o primeiro tipo de política pública que a gente tem que se preocupar. Segundo, a água ela é muito utilizada para geração, para irrigação em lavouras, tá? E tanto na agricultura quanto na pecuária. E o terceiro, no Brasil, ela é fundamental para a geração de energia. Maior parte da energia brasileira que abastece as casas, ela é através da geração de energia hidrelétrica. Então, terminando. Pega os exercícios para fazer. Próximo vídeo vai ser a correção de alguns dos exercícios na semana que vem. E aí a gente dá por encerrado esse capítulo da Beijão, fique com Deus, até mais, tchau, tchau.